Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio do EvoliCast. Hoje está super especial porque a gente vai trazer uma temática extremamente importante. Antes que a gente apresente o nosso convidado, eu vou mostrar para vocês uma relação bem interessante que é muito importante a gente começar a fazer. Antigamente, a gente tinha uma separação entre corpo e mente. Hoje a gente entende o organismo como um todo. E tudo que o organismo faz o tempo todo, desde as suas células até a sua expressão maior em contato com o ambiente, se chama comportamento. Nós só paramos de nos comportar quando nós deixamos de viver. Dentro disso, o corpo humano tem as suas complicações. E como todo grande organismo que funciona orquestrado, qualquer falha em sistemas menores ou sistemas muito complexos levam a pequenos desajustes até a desajustes muito maiores. Falando nisso, das nossas influências e do nosso organismo que funciona como um todo e também das nossas interações, a gente vai falar hoje de algo muito interessante. Sabe aquele incômodo que às vezes você tem e você não percebe quando começa, quando termina ou o porquê? Zumbido, vertigem, aquela rinite que parece não passar, às vezes um incômodo nasal muito grande. A gente hoje vai tratar disso e tentar entender qual é o link que essas complicações, essas desordens têm a ver com psicologia. E por que que isso pode interferir ou, de certa forma, estar relacionado com transtornos psicológicos ou o contrário, que também é verdadeiro. Como que transtornos psicológicos podem estar relacionados com problemas otorrinolaringológicos? Então, a gente vai dar seguimento a nosso podcast de hoje e sempre lembrando para vocês, os nossos apoiadores, JR Suplementos e Maria Maria, e você vai saber tudo sobre eles na descrição aqui do vídeo. E para falar sobre isso, né, que Rafa acabou de elencar aí todos esses tópicos importantes, e para falar também sobre muito mais, né, a gente convidou o Dr. Glauber Ferraz, ele que é médico formado pela UFBA em Salvador, né, fez residência também em otorrinolaringologia no Hospital das Clínicas, e já atua, né, como médico otorrinolaringologista há quase 20 anos, correto? Conta, não paro. Tem conta que a gente não para. Mas 2006? 2006 19 anos quando eu terminei. Porque desde o começo da residência já começa a praticar. Então 2003 já passou um pouquinho, né? 2000, 20 anos. É médico perito, né? Policial civil. Então, é um combo, né? Quanto profissional. Doutor Glauber, já entrando aqui, né, na nossa temática de hoje, nós sabemos que muitos desses sintomas que Rafael trouxe, né, zumbido, tonturas, vertigens, muitos desses sintomas, eles são muito comuns, na verdade, na população em geral, né? Mas muitas pessoas não sabem que a forma como a gente percebe esses sintomas também, tem uma forte influência no nosso estado emocional. Então a gente vê que, de acordo com os estudos, casos de ansiedade, depressão estão muito atrelados a esses sintomas e algumas doenças também que fazem parte aí do trato respiratório, né. Um estudo, né, citando aqui como exemplo, com mais de 4.000 pacientes com disfunção temporomandibular, consegui falar. Conseguiu falar, ótimo. Encontrou prevalências muito altas de zumbido, vertigem e otalgia, né, dor de Sim. ouvido, nesses pacientes, e muitos outros estudos também apontam fatores como estresse, ansiedade e tensão muscular que podem amplificar a percepção desses sintomas. Então, isso abre uma discussão sobre como a parte física e a parte mental está entrelaçada, né, as questões psicológicas estão diretamente atreladas à saúde física. E diante disso, para quem está nos assistindo, o senhor poderia explicar um pouquinho o que são as doenças otorrinolaringológicas? Eu prefiro falar ORL, né? Que já é mais ORL. simples. O otorrinolaringologia tem um monte de trava-língua, né? Você falou mais simples que a otorrinolaringologia, mas tem um exame que a gente faz que é mais fácil ainda, que é o vectoeletroanestagmografia. Então, assim, a otorrinolaringologia é fácil. Ainda bem que a gente não está na pauta sobre isso. Então, a palavra otorrinolaringologia separa em oto, ouvido, rino, nariz e laringe,
que tem a ver com a garganta. Então, é a especialidade que cuida desses órgãos. Então, de forma geral, a gente mexe com a cabeça e pescoço, com toda essa região para cima. Então, doenças de ouvido, como relacionadas com audição, tontura, o zumbido, doenças de nariz, como rinite, tumores, doenças de garganta, aí tem refluxo, tem disfonia, rouquidão. Então, tudo isso está na alçada do otorrino. E aí eu vou fazer um link com o que você começou brincando sobre os 20 anos, e aí vim parar aqui num podcast de base psicologia. E uma coisa que eu tenho notado, assim, a gente termina a faculdade, termina a residência, muito técnico, muito cientista, muito cru, sem experiência e com muito conhecimento técnico. Então você tudo quer casar com o que você leu no livro, com a doença, como é que tá a fisiopatologia. E uma coisa que eu tenho visto nesses últimos 20 anos, que cada vez mais eu tenho reconhecido o quanto essa questão psicológica tem interferido na minha prática. Tanto com as doenças com impacto na saúde depois, do impacto da notícia que você dá psicologicamente para uma pessoa, fala que ela é surda, fala que ela tem um câncer, mas nos outros extremos, quanto às vezes a pessoa chega, são questões psicológicas, essas questões, o Rafael pode me ajudar mais que isso, as questões psicológicas estão sendo transformadas em sintomas físicos. Então ela sente realmente um sintoma físico, um bolo na garganta, e você tem o trabalho de investigar, afastar as outras coisas, tentar de alguma forma mostrar para essa pessoa que ela tem uma questão base, de repente é uma doença psicológica ou psiquiátrica, tá? Então, eu nunca encaminhei tanto paciente para psicologia como psiquiatria como nos últimos anos. E cada vez com mais coragem, porque a gente tem que vencer esse preconceito. É que às vezes a pessoa acha que eu não sou doido, não estou falando isso não, estou falando de um apoio. Né? E por que que hoje você diz que hoje encaminha mais pessoas assim? É o que? A anamnese do otorrino que melhorou? Ou você está percebendo que essas complicações como ansiedade, estresse, coisas do dia a dia, até mesmo a falta de habilidade das pessoas para lidar com problemas normais, estão ocasionando coisas para a sua especialidade? Eu não sei dizer ao certo, tá? Eu tenho duas opções, né? A primeira, conhecimento. À medida que você vai amadurecendo, eu tenho 46 anos, filho, você passa por questões com trabalho, colega, você vai amadurecendo e vai entendendo o impacto da psicologia na sua vida. Com 20 anos, quando eu terminei muito cedo a residência, eu me formei médico com 23 anos. Não, então isso, queira ou não, é muito imaturo. Esse é o primeiro ponto, tá? Então a maturidade minha fez esse olhar mudar, entender um pouco, sair desse lado só da doença física e encarar um pouco a psicologia como interferindo. E outra questão, eu acho que o mundo tem mudado. As pessoas, eu tenho cada vez visto mais pessoas ansiosas, imediatistas. Essa questão, eu acho que de tela, de você poder falar com o médico qualquer hora, de pesquisar no Google uma doença, deixa as pessoas mais apreensivas. Ao mesmo tempo que ela tem respostas mais rápidas, não sabe interpretar. As pessoas são muito urgentes, começa uma dor de garganta, hoje a pessoa já liga, já manda mensagem, já quer ser atendida hoje. Aquela história, na época, nossos avós tomavam um chá, esperavam alguns dias, e a maioria das coisas resolve. Então, as pessoas estão muito imediatistas. Isso leva ao adoecimento, essa busca incessante. Eu acho que isso também. Então, acho que são esses dois fatores. Se tiver algum outro, você me ajudar. Mas eu acho que é por aí. Tenho visto esse adoecer com mais frequência. E o acesso, né? Também o acesso, eu acho que aumentou. Sim. Psicologia. Antigamente tinham poucos psicólogos, ninguém se falava sobre isso, não se debatia abertamente sobre esse assunto, o preconceito era maior. Então hoje a gente consegue falar com mais naturalidade, com mais abertura sobre isso. A ideia é a gente amplificar, né, o máximo possível a questão do conhecimento em psicologia. Acho que isso motivou também aqui a criação desse podcast, fazer essa interlocução com, por exemplo, a otorrinolaringologia. As pessoas raramente vão fazer essa associação assim de forma gratuita, né? Não. E eu não sei se toda especialidade é assim ou se a minha é mais, mas assim, todos os órgãos que a gente vê vai ter a questão psicológica. Zumbido é uma impressionante. Você vai falar de perda auditiva, o impacto disso, do preconceito, a gente pode abordar melhor sobre esses dois assuntos, o zumbido, e a questão quando você vai falar para o paciente que ele tem uma perda auditiva e precisa usar um aparelho. Deixa eu começar por esse, acho que é um exemplo melhor. Ótimo. Recentemente eu aprendi que eu não posso falar mais perda auditiva. Perda auditiva é o nome da doença. Você tem uma diminuição da audição, diminuição do quanto você escuta. Isso tem graus. Surdo, não é o termo técnico, mas surdo é a pessoa que não escuta nada. Mas pela doença surdez, você tem graus de surdez. Surdez leve, surdez moderada, surdez grave. Perda auditiva leve, perda auditiva grave. Perda auditiva grave, o cara não escuta nada. Perda auditiva leve, a pessoa está aqui no nosso meio e não percebe.
Então, assim, eu não tô dependendo do preconceito da pessoa, quando ela sabe que ela vai precisar de um aparelho, eu já percebi isso, eu não falo mais perda auditiva ou surdez. Eu tento. Não, você não é que você é surdo, você tem uma diminuição, você escuta um pouco menos. Você tem que florear o caminho para achar uma abordagem para ela aceitar a doença. Porque ela não quer usar aparelho, porque aparelho. Tem a velhinha da praça que fez um preconceito muito ruim para isso. Sim. A metade acho que não vai entender É da Praça é Nossa, né? mas acho Isso que a metade é. do que vai ouvir não vai entender isso, É. porque tem Mas então, era um personagem de comédia que ficava ridicularizando com a questão da surdez. Você falava e entendia uma coisa. Que falar e entender diferente é um dos sintomas da perda auditiva. A gente chama de baixa Sim. afinação. Então, a perda auditiva, a pessoa escuta baixo ou escuta e não entende. E o escuta e não entende é o que leva ao maior isolamento social, depressão. Então, o idoso que não escuta, ele se isola. Aí você entra o dilema, ele não quer aceitar a idade, ele acha que usar aparelho é uma coisa de velho. Tudo bem que ele está lá usando óculos, mas o aparelho ele não aceita. Então eu faço muito esse paralelo. Vem cá, me dê seu óculos aí. Não, mas o óculos eu enxergo melhor. Certo, com o aparelho você vai ouvir melhor. Qual é a diferença? Claro, não é tão simples assim, mas eu uso essa analogia para facilitar essa aceitação. Ele falou, você não escuta pouco, você não é surdo, você escuta pouco. O aparelho vai te dar qualidade de vida. Então me faça um favor, vamos fazer um trato aqui. Só teste. Vai numa empresa, procure e faça um teste, você vê o quanto. Não, mas eu escuto bem. A negação é muito grande. Sim. E o que vem por trás disso, que cada um tem de crença para negar essa doença, a gente tem que ter esse trabalho de E conduzir. isso é muito complicado, né, doutor? Porque assim, o que que a gente vê do lado de cá? A gente vê, às vezes, pessoas com um sofrimento psicológico tão grande, e principalmente quando ele tem uma velocidade, uma inquietação de pensamento muito grande, porque às vezes a gente confunde a hiperatividade que a gente vê e pensa que hiperatividade é só ficar balançando a perna, balançando o braço, agitando. Não. Tem pessoas que sofrem de hiperatividade cognitiva. Os pensamentos ficam em uma velocidade, em uma ruminação, em um loop muito grande. E aí acontece que a pessoa ela não consegue prestar atenção. A gente vê isso, casos clínicos que a pessoa não consegue ler. Ela olha e não consegue interpretar o que aquele texto está trazendo para ela. Ou às vezes ela escuta, mas ela não consegue realmente compreender o que está acontecendo ali. E confunde isso com os sintomas da sua área, da sua especialidade. Quando uma pessoa dessa, um paciente desse, chega lá na sua clínica falando: olha, eu tô com uma surdez que a minha esposa diz que às vezes eu não escuto determinadas coisas, mas outras eu escuto muito bem. Como que é esse feeling para você perceber que é uma coisa psicológica, psiquiátrica ou da sua especialidade? Pois é, aí entra o cuidado. Por mais que você Hum. suspeite seja de origem emocional, psicológica, psiquiátrica, isso pra gente tem que ser exclusão. A gente não pode chegar e dizer, não, é isso e vai fazer isso e excluir. Não, porque pode passar batido algumas coisas e doenças sérias. Então a gente tem que seguir a rotina de examinar e afastar tudo de ordem física, de alteração no corpo que está justificando isso, não psicológica. Não tem como separar o corpo da mente, mas doença física eu falo de alteração no corpo, uma fratura, ou um tumor, alguma coisa assim. Então você citou o exemplo da surdez, a perda auditiva. A perda auditiva tem alguns sintomas que vêm casados. Então primeiro ouvir baixo, aí ele precisa aumentar o volume da televisão para ouvir um pouquinho mais alto. O segundo eu já falei que é a capacidade de entender, então diminui um pouco tem gente que escuta baixo e não entende. Então ele reclama, eu não estou surdo não, fale baixo. Mas ele não está entendendo, é um tipo de surdez, que geralmente está associado. O zumbido vem outra coisa associada, tá? E é assim, nem sempre todo, um com grau maior ou outro. Mas primeiro ele tem que partir para os exames, para confirmar se ele tem uma perda auditiva, se com outro exame, ou exames de imagem em alguns casos. Porque assim, tendo a perda auditiva, a gente tem uma causa física. E nessa também tem interferência do psicológico. Tá? Dando tudo normal, tem outras questões de desenvolvimento, de processamento auditivo central, que também provocam isso. Então, chega muito paciente lá, eu não escuto, mas pode ter TDAH, é déficit de atenção. Então é muito comum a gente investigar também. Eu falei, ó, sua audição está normal. Teoricamente aqui você escuta. Vamos partir para outras questões? Você falou do DTM, da disfunção da articulação temporomandibular. Tem a ver com mastigação, bruxismo também tem a ver com ansiedade, tudo. Então ela pode piorar o barulho no ouvido. Então a gente vai ter que destrinchar, casar tudo e, não custa também procurar um psicólogo, um psiquiatra, ver se tem alguma coisa associada a isso.
Excesso de medicação também é outra questão que interfere. Então, às vezes, está tomando tanta medicação, medicação para ansiedade, para depressão, medicação para o coração, medicação para diabetes. Isso entra em choque, né? Tem interação medicamentosa que pode piorar os sintomas. Uhum. Mas eu perdi o caminho que você falou do... Eu falei de como que você consegue na clínica observar, assim, que realmente a pessoa precisa de outro profissional. Nem sempre é tão evidente. Tem paciente que já chega, se você fala, no arriar das malas, você conhece a pessoa. Tem gente que você consegue perceber claramente. E o cuidado é que nem todo mundo está preparado para essa notícia, para essa informação de não, você não tem nada, a sua questão é emocional. Como assim? Eu estou sentindo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo dor. Então, esse é um trabalho que você tem que jogo cintura. Aí eu acho que os 20 anos ajudam um pouquinho nisso. Já passou por tanta experiência, não tá no livro lá ensinar como conduzir isso. Você vai com a prática pegando essa experiência. Mas é bem interessante. E independente da pessoa ter uma doença, todo mundo tem suas questões psicológicas, todo mundo tem sentimento. Os sentimentos interferem. Tem um estudo que é bem interessante, assim, essa história, que eles pegaram, aí sugestionaram, deram a sugestão da pessoa do sintoma. Olha, vamos fazer uma pesquisa sobre zumbido, tá? A gente quer ver quem tem barulho no ouvido. E pegou uma população que não tinha doença de ouvido, que escutava bem, e botou numa cabine fechada, escura, durante 20 minutos. Então ela não tinha contato com nada, no escuro, no silêncio total. Vamos pesquisar zumbido, viu? A gente quer saber quem tem zumbido. 50% saiu ouvindo zumbido. Então, assim, sem doença nenhuma, mas só por ter sido sugestionada, falaram e começaram a ouvir. E eu brinco aqui, a gente tá falando aqui agora. Estão ouvindo o barulho do ar-condicionado? Estou escutando barulho, escuto barulho. Antes de eu falar isso aqui, ninguém estava ouvindo, prestando atenção. Só porque eu falei, todo mundo prestando atenção no barulho do zumbido, no barulho do ar-condicionado. E o zumbido funciona assim. Então, essa sugestão, esse focar no problema, focar na doença, interfere. Então, quando você está bem, está tranquilo, teve um hobby, está bem com a esposa, o zumbido não incomoda. Agora, quando você está cheio de problema no trabalho, endividado, sem fazer atividade física, o zumbido aumenta, a doença aumenta. Então, esse lado psicológico interfere muito em todas as doenças. Na minha área, eu acho que mais ainda. Perfeito. E a adesão ao tratamento, né? Considerando essas pessoas que têm maior resistência, né, a essas questões psicológicas. É muito comum esses pacientes insistirem e falarem: "Não, mas eu tenho certeza, eu tenho uma questão física, não vou procurar, psicólogo porque eu não tô doida", né, que é o que muitas vezes acaba chegando aí, né, essas expressões para vocês. Muito, é o Como é tempo todo. como é que o senhor maneja isso, né? Ele insiste, assim, hoje a gente tem alguns exames de imagem, então, por exemplo, uma queixa. Esse perfil que você descreveu não é nem tanto com o zumbido. Com o zumbido a gente mostra o exame, ele acaba entendendo, explica como funciona a perda auditiva, ele aceita. Mas tem uma queixa que é uma trava, é quando vem com um bolo na garganta. Tem queixa mais inespecífica do que um bolo na garganta. Muita gente acha que tem alguma lesão, tem uma tumoração, é fluxo, é muito intenso. Às vezes você trata, tá tudo bem e continua. E o paciente quer uma resposta. Ele quer ter uma doença. Tem muita gente que precisa dessa doença. E o que é esse bolo na garganta? Essa sensação de bolo na garganta. Como é que você explica isso para um paciente? Como é que ele me explica também, né? O bolo Porque um bolo para mim é diferente do bolo para o outro. Mas assim, eu entendo como um pigarro, dificuldade para o alimento passar, uma sensação de um catarro preso. Ele chega com várias formas, né? Tem um bolo aqui, tem uma coisa que sobe e desce quando eu passo. Quando eu vou engolir, eu sinto que tem uma coisa aqui presa, tem um catarro preso. Então, ele manifesta de várias formas. Trabalhava em Brumada, a pessoa chegava com alteração no gurguminho. Eu falei, caramba, o que é gurguminho? Então, você tem que até pegar essa linguajar de cada região de bairro. São pessoas de zona mais idosas, zona rural. Então, você vai filtrando, entendendo, examinando. Claro, não é um sintoma, assim, a pessoa me liga. Ou pede, eu tô com dor de ouvido, me passa um remédio para dor de ouvido. Mas peraí, eu não trato dor de ouvido, eu trato a doença que provoca a dor do ouvido. Eu não trato bolo na garganta, eu trato a doença que causa bolo na garganta. O bolo na garganta pode ser uma questão emocional, pode ser um refluxo. Simplifica como se o ácido do alimento que volta irrita a garganta. Pode ser uma rinite que está escorrendo do nariz para a garganta, dando sintoma. Então a gente tem que tratar a doença de base. Não existe remédio para tosse. Perfeito. Remédio para doença. Qual a doença que você tem? A gente vai tentar descobrir. Mas você não vai passar remédio? Eu falei, ainda não, calma. Por enquanto, seu remédio é comer bem, fazer uma atividade física, dormir bem, procurar um psicólogo. O paciente surto olha assim para mim, mas acho que depois de algum tempo, depois do mês, você vai ter mais coragem e vai
respeitando. O paciente acaba entendendo, eu quero o melhor para você. Minha ajuda é essa. Às vezes ele some 3 anos, vai procurar outro, depois volta. Eu acho que você estava certo. Falei, tudo bem. Só fazer um comentário que modificar hábitos, né? Essa questão do sono, atividade física. Claro que vai exigir muito mais esforço do paciente do que simplesmente tomar o medicamento. Exato. Então, essa resistência é mais do que natural, porém. Isso é vencida, muito interessante. Né? Às vezes ele acha que vai no médico, essa questão de imediatismo que a gente falou dessa dele, ele acha que vai sair com a receita e vai resolver tudo. Aí ele volta. Melhorou? Não melhorou? Beleza. Eu passei o remédio, pedi isso. Você fez? Não, eu só fiz o remédio. E fez o tempo certo? Não, não melhorou em 2 dias, eu parei. Aquilo que você falou da adesão. Então, a primeira coisa, você pensa sobre adesão. Quando o tratamento falha, eu tenho que pensar em 2 coisas. A adesão ao tratamento. A adesão é o quanto ele seguiu o que foi recomendado. Então, usou os remédios direitinho, comprou o remédio certo. Qual remédio você comprou? Deixa eu ver aqui. Como é que você tomou esse remédio? Tomou o tempo certo? E as outras coisas? Eu falei da citação de bolo. A gente passa um remédio e passa a dieta. Seguiu a dieta, a orientação da alimentação? Modificou a alimentação? Não. Passou a dormir melhor? Não. Não tem adesão, então você não tem como esperar um resultado pleno. Você tem que refazer sua parte. Então, às vezes, eu tento não dar tanta importância ao remédio, para ele não achar que aquilo ali vai ser um milagroso. Que é que muitas vezes a pessoa quer resposta rápida. Se eu tivesse essa capacidade de curar tudo, de resolver tudo, seria Deus, não seria humano. Então a gente tem que explicar isso. Falha, doença falha, médico falha, remédio falha, e a gente tem que conduzir. Volta outro dia, retorna para ver como ficou, o que é que melhorou ou não. Doutor, a gente tem visto de uma forma hoje mais ampla os transtornos psicológicos, né? Principalmente assim, por essas vias de modificação do organismo como um todo. Exemplo, na ansiedade mesmo, a gente sabe da modificação do tônus muscular, da tensão que o próprio organismo faz, porque ele está em um estado de ou enfrentamento ou de fuga, e aí a gente vê essas complicações. Às vezes, como eu já vi alguns outros especialistas, por exemplo, dentistas, chegando e falando, poxa, olha, a pessoa vem para cá, ela está com um bruxismo tão grande que eu tenho que mandar para o psiquiatra, não é necessariamente o meu caso aqui e agora. Você já chegou a atender um paciente em que você percebeu que aquelas complicações que ele estava tendo naquele momento, principalmente aí na ATM, ou às vezes até com relação a esse barulho, né, esse zumbido que ele sente, estava muito mais relacionado a um quadro psicológico, a ponto de você perceber que aquilo ali já estava virando um adoecimento crônico e que você teria que dar prioridade ao tratamento psicológico ou psiquiátrico naquele momento, em parceria com o seu tratamento? Já aconteceu isso em algum caso? Isso é muito frequente, sim, em todas as áreas, zumbido, nariz, garganta. Eu lembrei de um caso ontem, assim, um adolescente, chegou para mim com dor de ouvido, tá doendo ouvido, e aí eu conversando com a mãe, ele usa o cotonete incessantemente, ele parece que vai furar o ouvido. Eu falei, caramba, senta ali para examinar. Aí eu muito atento, na hora que ele sentou, olhei o braço, um monte de lesão. Lesão de cortes que ele fez no corpo, que a gente chama de lesão de autoflagelação, de lesão de hesitação. Sim. Pré-suicídio, pré-tentativa, ou de pedindo atenção. Eu falei, caramba, tem alguma coisa a mais aqui. Então, assim, claro, tive que tratar, o ouvido estava inflamado, tratei tudo direitinho, sinalizei que o ouvido tá acompanhando, tá com o psicólogo, tá com o psiquiatra, tô, ótimo, beleza, mantenha. Mas, ó, vamos fazer um trato? Não costa tanto o ouvido. Você tá futucando, você tá traumatizando, aquilo ali pode ser fuga, o caminho que ele tá indo pra ansiedade, aí futuca o ouvido, precisa limpar. Não precisa limpar. Volte aqui, vamos passar outro remédio, trata, mas tem suporte lá. Você tem que estar atento a esses. Às vezes é sutil, às vezes passaria batido, mas outros são muito evidentes. Já chega a pessoa agitada, não, mas eu tenho alguma coisa porque eu tenho. E aí tem o outro lado pior também. Às vezes o paciente passa no médico, nem sempre tão cuidadoso, fala uma besteira. E aí pra você consertar isso, hoje eu vejo cada vez mais gente com câncer. Aí o paciente passa no médico, fala, isso aí pode ser um câncer, faça tal exame. Nossa. Amigo, tem que passar por outros 10 para convencer que não é câncer. Sim. Se ele pega uma pessoa na fragilidade, isso eu acho que é um crime, sabe? Então, essa pessoa já chega
numa tensão e tal. E aí você fala, a maturidade, às vezes, eu tô com dor de garganta. Aí você vê, cara, não tá batendo. Esse sintoma, nessa intensidade, não tá batendo com o que eu tô vendo. E ele não falou nada, a gente não tocou nenhum assunto. Tem um exame que a gente faz, que é um exame que a gente olha com a câmera na garganta, eu faço algumas doenças. Eu falo, olha, tá tudo tranquilo. Aí eu, por rotina, já peguei isso. Ó, tá tudo bem, não vi nenhum sinal de doença, não tem nenhuma lesão, não tem nenhum tumor, não tenho nada pra pensar em câncer. Na hora que você fala isso, a pessoa, ai, doutor, graças a Deus, eu tô sem dormir há 3 dias. Eu tava contando as horas pra essa consulta aqui, eu achei que tinha, porque eu li no YouTube, eu li não sei o que, e minha vizinha eu falei, cara, mas sua vizinha fumava o tempo todo, não sei o que, na minha coisa. Aí, sabe, então é o tempo todo você tem que estar atento a esses sinais e tranquilizar. E orientar. A gente está falando muito do zumbido, né, que é um sintoma bem clássico que a gente observa aí na população, que afeta, claro, né, a questão do humor, né, a questão emocional, mas também percebo que sintomas como as vertigens na labirintite tendem também a afetar negativamente as emoções de uma forma muito intensa, né, quem sofre Sim. com essa doença. Nessa questão tem duas. Quem veio primeiro, né? Se a parte emocional atrapalhando, ou a doença atrapalhando, ou os dois. Às vezes tem os dois. Uma vez eu tive um zumbido, paciente. Eu tava super estressado, janeiro todo trabalhando, pesado. E tinha uma viagem de carnaval. Ia passar o carnaval na praia. Então eu tava assim, já contando os dias pra poder relaxar, poder descansar. E aí, antes das férias, trabalhando, cansava, gente em caixa, pedindo, trabalhando muito. E aí fui pra praia. Beleza, primeiro dia. No segundo dia, do nada, levantando da cama, veio uma tontura. Rodou tudo. Eu fiquei um mês tonto. E cara, nem fiz exame. Pra mim, tava muito claro que foi o emocional. Mas você tava na praia descansando? Mas aí você vai me explicar, eu não sei nem o motivo disso. Mas eu tava com uma carga tão grande de estresse, de correria, de trabalho, que na hora que aquilo regulou pra baixo, que eu joguei, parei de vez, foi um abismo de tanto estresse pra tanta paz. Acho que o organismo precisava de uns dias pra se adequar. Sim. E aí veio de vez a tontura. Então, tontura é uma que afeta demais, né? E é um lugar que eu tenho muita dificuldade para o paciente entender, porque o tratamento é difícil. Que eu peço ao paciente 4 coisas: comer bem, que não vai interferir com mudança de hábitos alimentares, diminuir doce, café. Imagina a pessoa que é viciada em café. Eu ia demorar para cuidar a tontura. O doce. Que coisa mais gostosa que um doce? Café, um doce, chocolate. A outra, fazer atividade física regularmente. Dormir bem. Como é que me tô cheio de problema, endividado, brigando com mulher, com filho, com não sei o que. Não, passe a dormir bem. E ainda tem uma quarta que para ficar mais fácil ainda. Vai fazer um hobby. Praticar costura, vai tocar uma música, vai fazer alguma coisa por prazer. Sai dessa rotina. Aí o paciente tem uma consulta, geralmente a gente dá uma revisão em 30 dias. Quem em 30 dias consegue fazer isso tudo? Pois é. Ele espera que o remédio resolva. Aí a gente bota o remédio pra dentro da aliviada, mas explica, cara, eu preciso de você. Eu preciso de sua ajuda. Tenho certeza. E eu acho que hoje eu tô cada vez mais radical. Acho que 50% a 70% dos meus pacientes estivessem fazendo só essas 4 coisas, eu acho que é estabilizar o humor, né? Qualidade de vida. Eu acho que estaria metade das doenças resolvidas. Perfeito. É basicamente o que a gente fala na clínica, né? Eu acho que a gente é muito focado no que a gente chama do lado de cá de psicologia preventiva. Se a pessoa tem hábitos sustentáveis de vida, hábitos saudáveis, e dormir, a gente vai falar um pouquinho aqui de sono, é um dos principais hábitos desse, né? Tava falando esses dias que a gente tem hábito, você não precisa mudar todos os hábitos, você muda o seu hábito central, que desencadeia um monte de hábitos ruins. Por exemplo, se você dorme mal, o que que acontece? Você pula uma refeição, aí começa a comer demais ou comer errado porque está dormindo mal. Já pula a atividade física porque não tem energia. Você regula o sono, em cadeia você começa a ter outros hábitos mais saudáveis. É muito difícil o paciente entender isso. Na clínica de psicologia, eu imagino que na sua sala isso deve ser muito mais difícil ainda, porque a pessoa chega assim e fala: eu tô tonto, você mandou comer bem, você mandou dormir bem. E principalmente assim, no caso da depressão, como no caso da ansiedade, como a gente está no estado de enfrentamento e fuga, nosso
corpo está mais rígido, nosso tônus muscular está modificado, nós temos mais excesso aí de cortisol transitando, um eixo ali, né, o HPA ali funcionando muito bem, passando várias coisas no organismo ao mesmo tempo. Aí você para de vez, o que que acontece? Parou a corrida por quê? Se é para relaxar, o que que eu vou relaxar agora? E aí a gente começa a sentir essas coisas. Na verdade, é igual aquele carro velho que tá rodando. Quando você para ele na garagem, ele bate o motor. É mais ou menos isso. Enquanto a engrenagem estava funcionando, né? Ela estava indo. Doutor, sobre o sono, já pegando esse gancho dessas coisas que eu falei, principalmente assim, o sono irregular. O que que é pior? A pessoa dormir muito mal, tipo, dormir tarde e acordar muito tarde, ou a insônia para os problemas aí como zumbido, como vertigem e tudo A mais. alteração de sono que a gente mais trabalha é a questão do ronco, o paciente roncar, fazer apneia, tá? E aí ele passa a ter uma Sim. qualidade ruim do sono, porque a gente fala que é o sono que ele dorme e não descansa. Isso é comum em criança. Criança tem isso também, o pai não percebe, mas tem adenoide, que é um tecido que cresce atrás do nariz, que impede o ar de passar, faz com que ela durma de boca aberta, ronque, respire mal, sufoque. E aí ela vai acordar irritada, agitada, com queda de rendimento na escola, e vai ser tratada como TDAH, como autismo, como um monte de coisa. Claro, pode ter tudo associado, mas o sono interfere muito na qualidade de vida. No adulto também. Se você dorme e não descansa, você vai ficar irritado. Vai cair rendimento do trabalho, vai cair rendimento de aprendizado, vai cair rendimento sexual, vai piorar a alimentação, uma coisa vai puxando a outra, como você falou. Então, quando a gente identifica que não é doença respiratória provocando sono, a gente encaminha mais para o psiquiatra, um especialista em sono, uma sub-área da otorrino também, principalmente pensando nessas doenças que estão afetando nisso, tá? Uhum. Cada um tem seu ritmo de sono, seu padrão de sono. Tem gente que precisa dormir pouco, tem gente que se contenta com pouco, com muito, tá? Uhum. Eu sou muito defensor da rotina. Você criar um padrão, uma rotina que você funciona, que identifica pra você. E eu falo pra tudo. O paciente pergunta, tomar gelado piora a garganta? Eu falei, depende. Tem gente que não tem problema nenhum com isso. Outros não pode nem encostar no cheiro do gelado que piora. Uhum. Então, como funciona você? A gente sabe o padrão básico que é fazer higiene do sono. Desligar celular, um ambiente escuro, música calma, ler um livro, nada que agite. Uhum. E procurar dormir com a tela na frente e rodando o dedo em rios, não tem sono que dê jeito, né? E Uhum. cada um tem seu limite de barulho, quanto incomoda. Então, isso é bem variável. Falando aí dessa questão dos hábitos, né? Como que a alimentação, só para ficar mais claro, como que a alimentação interfere na questão dessas doenças ORL e como que a gente pode, até para a gente Sim, ajudar a claro. manejar essas questões Eu também vou para na 3 clínica, caminhos, né? né? A alergia, que a gente não falou muito ainda, o Uhum, refluxo e o zumbido, tá? O que Uhum. que a gente tem? Tem nessas substâncias pretas, café, chocolate, tem uma substância chamada xantina que estimula a vasodilatação, a circulação nos órgãos do ouvido, a cóclea e o labirinto, que piora. São os Uhum. alimentos pretos. Então, o que que piora lá? Café, chocolate, refrigerante, tipo cola, chá preto, doces, vinhos também, tá? Uma outra coisa que também tem muita relação com a alimentação e é diagnóstico diferencial, é outra doença que também pode dar tontura, é a enxaqueca. Então, tem um tipo de enxaqueca que não dá dor de cabeça, que dá tontura. A gente chama de migrânia vestibular. Mas é enxaqueca que afeta o labirinto. Então, uma tontura pode ser causada por enxaqueca. Então, a Uhum. alimentação também interfere, tá? Essa é outra. Pensando no refluxo, aquela doença que eu falei que dá um bolo na garganta, sim. pigarro, azia, a pessoa fica rotando, às vezes regurgitando, a comida voltando. O fracionar a alimentação é o mais importante. Comer Sim. muito a comida que você fica empachado, chega a dar sono, aí você deita. Isso faz com que o ácido volte e piore. Então, nesse momento, ele vai fracionar a alimentação. Comer pouco, várias vezes ao dia. Dá preferência Uhum. suco, frutas, verduras. Quanto mais salada, quanto mais folha, melhor. A mesma coisa, diminuir fritura, diminuir alimento gorduroso. Uhum. Aí no final a gente vai e volta. Estamos falando de quê? Hábitos saudáveis. Comer saudável. Comer bem. Uhum. Meu pai, que é engenheiro agrônomo, não tem nada de doença, falou uma coisa que foi na minha cabeça. A gente adoece pela boca. Então tem um pouco de verdade também nisso, né? Sim. Aham. As compulsões alimentares, tudo exagero faz mal, né? Então uma alimentação balanceada previne doença cardiovascular e Uhum. interfere.
Fala um pouquinho para a gente a respeito das alergias, assim. Ela é mais comum quando o paciente está mais agitado ou em um quadro de enfrentamento, ou quando ele está mais embotado, mais entristecido? Quando que é mais comum ou não tem muito essa coisa? Eu não consigo perceber Hum, de forma tão clara. Eu acredito que sempre tem relação, né? sim. Não é à toa que o paciente tem uma doença, fibromialgia, que o paciente tem sintoma para tudo. E quando você vai ver, o emocional tá sempre muito ruim. Uma coisa vai puxando a Uhum, outra, nem sempre, né? Claro, o paciente se trata, melhora, mas puxa. Então, na alergia, eu não consigo ver claramente a questão psicológica interferindo, porque a gente ainda está naquela questão do causa e efeito. A alergia, você se expõe a alguma substância que você tem alergia e desencadeia uma reação no organismo, liberação de algumas substâncias que provocam a reação alérgica, que pode ser em pele. No meu caso, a gente trata mais a rinite, que é o nariz entupido, escorrendo, espirrando, coçando. uhum, Nessa, eu não consigo ver bem essa relação. Eu vejo mais com um ambiente inadequado, um quarto com mofo, um contato com gato, com uhum, cachorro. E aí, claro, de mais uma vez, a psicologia. Paciente tem alergia a gato. Dorme com o gato na cama. uhum. Precisa de um remédio e parar o gato. Como já dizia o professor. Se você pedir para largar o gato, ele vai largar o médico. Então, cuidado com isso. Então, tudo Pois você tem é. que ter cuidado, porque assim, o gato, qual o papel do gato naquela família? Qual o suporte emocional que ele está dando? O que tirar esse gato vai ser pior? Então, você tem que ter esse olhar. O que é pior aqui? Manter essa alergia de uma forma leve ou tirar o gato? Redução de danos, né? Hã? Fazer redução de danos, né? Exato. Aí o que eu falo? Olha, temos uma limitação aqui. O remédio vai até aqui. Além disso, tem isso aqui. Então, eu Uhum, só consigo chegar até aqui. Então, Hum, vamos compartilhar comigo? Então, eu gosto muito dessa ideia do compartilhar a melhora. Eu uhum, sou um agente, o paciente tem que ser o que faz. Se ele não uhum. quiser melhorar, ele não vai melhorar. Posso botar uma arma na cabeça, mas toma esse remédio. Tira esse gato. E às vezes Sim. nem o gato é culpado. A gente não pode também ficar generalizando. Tem testes que a gente consegue fechar, mas tem que Uhum, ter esse jogo de cintura, esse bom senso, porque eu não sou o rei dali. Então, ele tá ali comigo, naquele momento ele veio procurar minha ajuda, mas tem outras questões da vida dele que eu tenho que entender. E aí o sim. antecedente ajuda muito. Ter esse Uhum, familiar. Volta e meia eu chego lá. Não, meu tio morreu de câncer. Ah, um tio? Tá, mas beleza. Qual o papel desse tio? Não, eu fui criado por esse tio, era meu pai, foi um segundo, não sei o quê. Então, essa uhum, pessoa, o câncer para essa pessoa é muito maior do que para um outro que nunca teve nenhum parente. Então, a uhum, preocupação dele às vezes está maior do que isso. Então, você tem que uhum, ajustar isso e explicar, calma, que câncer tem cura. Não é câncer seu problema, mas tem. Então, esse, essa finesse você vai pegando com o tempo e entendendo qual é a necessidade de cada um. uhum. Eu estava fazendo um link aqui que tem a ver com alergia, né? Que a Rafael falou, o senhor também. E também a questão do sistema imunológico, que está atrelada às questões também emocionais. Aí a gente acompanha alguns estudos que mostram, né, como que a ansiedade, o estresse interfere nessa baixa do nosso sistema imunológico. Isso também favoreceria o surgimento de alergias, o surgimento ou piora de quadros alérgicos, por exemplo? Não só quadro alérgico, mas também a questão de doenças e infecções de via aérea superior. A baixa imunidade, então as gripes, os resfriados, que muitas vezes o paciente confunde, tá? É muito difícil às vezes ele entender o que que é uma rinite, o que que é uma gripe e o que que é um resfriado. Então Eu essa mesmo nunca sei quando eu tô às vezes nem eu consigo. Não quando sei, eu tô com não sei. rinite ou Às vezes é o resfriado. tratamento que vai definir isso. Então, nesse Aham. momento de realmente muito estresse, baixa imunidade, começa a adoecer. Começa a ter uma coceira maior no ouvido, a pele fica muda, Aham. ressecamento de pele, a boca fica mais seca, sei lá, mais cara. Então, sim, é o tempo todo você tem que estar atento a isso. Baixa imunidade, adoece. Às vezes não adianta só passar remédio, tem que ir de Uhum, volta para esse mesmo lugar de dar esse suporte todo. sim. O paciente não é uma doença, o paciente é uma pessoa. O que está por trás daquilo ali? O que está se passando naquele momento? Uhum, É uma mãe doente em casa, não sei o quê. Tudo isso em uhum. O relação ambiente, né, que direta. interfere. Direta. Essa questão, doutor, por exemplo, a gente já sabe que tem alguns estudos que apontam a relação entre estresse e ansiedade com algumas infecções respiratórias. E aí eu fico aqui na dúvida. O que que se trata primeiro, em uma ordem de escala de prioridade?
se trata a infecção em si, em primeira instância, e a pessoa vai tratando a ansiedade ou estresse, ou às vezes a orientação para tratar do estresse e da ansiedade, ela vem em uma escala primeiro do que o tratamento do problema respiratório. Como que funciona isso? Pra gente nunca vai ser, nunca exagero, mas pra gente nunca é o psicológico primeiro, porque você aí tem uma doença. Você Certo. tem uma infecção, você tem uma bactéria que precisa ser tratada, você tem uma rinite que precisa usar um remédio, você tem uma perda auditiva que precisa usar um aparelho. Então, a gente vai tratar a doença. Tem uma tontura que ele não pode cair. Cair, ele vai quebrar o fêmur, vai machucar, vai bater a cabeça. Então, a gente tem que dar o sintomático, o remédio para resolver o sintoma. Falei de dor. Dor não é doença. Tosse não é, mas tá com dor. Você toma um remédio para dor. Aliviou a dor. O que provoca essa dor? Se a gente conseguir, no primeiro momento, já identificar o que causa a dor, a gente trata a causa. Senão, a gente trata o sintoma e observa o que vai aparecer mais. Essas questões psicológicas geralmente não chegam na primeira consulta. É com o tempo que você vai percebendo. Por dois motivos. Primeiro que a doença você vai desenhando o que respondeu, o que não melhorou. E a questão da aderência do paciente conhecer melhor. Ter liberdade para poder abrir coisas que talvez no primeiro momento ele não consiga. Você vai conseguir pegar essas coisas. Tem temas que são muito sensíveis. A pessoa fala para você que tá quebrada, endividada. Essa semana eu tive um cara, já de paciente há muito tempo, ele falou: pô, tô resolvendo a questão da herança aí de milhões, eu tenho milhões para receber, mas para receber isso eu fico procurando advogado, não sei o que, eu já tô endividado. Então, assim, tô passando aperto, tô tonto demais, não sei o que e tal. E ele aceitou de boa. Ele já chegou para mim, pronto. Eu tinha liberdade e falou: cara, vamos passar o remédio para tontura, mas marque. Vamos fazer os exames, você precisa ter o exame e ter certeza. Para ver já marcado a consulta com o psiquiatra e com o psicólogo. A adesão foi ótima, vai chegar. Vai melhorar rápido? Não. Mas ele procurou e está no caminho certo, uma hora vai chegar. Em termos de adesão ao tratamento, qual é o público que mais apresenta baixa adesão ao tratamento? Eu digo assim, em características psicológicas. É o público mais ansioso? É o público mais depressivo? O público mais estressado? Menos estressado? Eu acho que menor adesão é o público menos esclarecido. Perfeito. Eu acho que o que menos conhece sua doença, ou que chega com mais informações erradas, ele tem dificuldade às vezes de entender. Então, tem paciente que não consegue entender por ter uma questão cognitiva mais baixa, ou mais o esforço é grande, você tem que sempre ter esse cuidado de explicar a doença. Eu acho que entender a doença, entender o processo, e aí tem uma coisa que às vezes pra gente é básico. Pra mim, rinite alérgica é todo dia. Pra mim, surdez causada por cera é todo dia. A gente não pode banalizar, porque para aquele paciente que está surdo, ele chega desesperado. Para mim foi só uma cera, mas para ele não, para ele foi a cera. Ele sai somente grato que eu tirei o ouvido e saiu bom. Uma vez eu estava atendendo no interior e aí, na rotina, chegou uma pessoa muito comunicativa, eu não sabia quem era, chegou totalmente surda. Tirei a cera do ouvido dela. Oh, acabou, resolveu, tô ouvindo meio todo, ótimo, obrigado, doutor, tô desesperado. Na semana seguinte começou a chegar, quando eu voltei do interior, começou a chegar muito caso de surdez. Primeiro, segundo, aí chegou o terceiro, porque não? Não, meu filho aqui tem 25 anos, ele é surdo desde que nasceu, foi no interior, já foi em São Paulo, já foi tratado na USP, já fez todos os exames, mas eu vim aqui porque fulaninha, que é muito influente, falou que você cura a surdez. Falei, calma, não é assim. Então, esse é o impacto para a pessoa do quanto você resolve uma coisa. Então, isso interfere bastante. Sim, e essas complicações, assim, da sua área, principalmente, assim, vertigem, zumbido, traz pra gente uma questão assim, a gente olha para o nosso corpo e vê tudo funcionando orquestrado. Às vezes a gente tem desarranjo intestinal, a gente tem uma dor, sei lá, no braço, alguma coisa assim. Parece que a gente até conduz isso melhor do que quando é alguma coisa na visão, na audição e principalmente no equilíbrio. Isso é comprovado lá pra você? Cara, é incrível como os órgãos do sentido afetam demais. A Sim. pessoa que perde audição de doenças de vez, rapidamente, a evolução, ela chega desesperada. E, assim, geralmente pensando besteira. Tô com tumor, tive um derrame, só vai pro mal.
E a maioria das vezes é uma cera. Quando eu falo isso, a gente tem que dar adesão, você tem que explicar. O paciente, olha, seu ouvido é assim, isso está por pulseira, eu mostro o desenho, explico. Então, isso, o entendimento do que está passando com você, eu acho que ajuda bastante. Eu acho que a dificuldade é a psicologia. Nem todo mundo tem capacidade de entender como funciona o psique para seguir os passos. Mas a gente, como lida com a questão física, olha, o ouvido é assim, tem a membrana do tímpano aqui, isso aqui que faz equilíbrio, você tem um de lado do outro, ele tem que funcionar em balanço. Tá? Então é mais fácil entender. Os exames mostram que está tudo bem, não tem doença nenhuma aqui, mas por outro lado você está com esse problema no trabalho, com esse problema em casa, e isso tem um peso muito grande. Então, vamos focar nisso aqui também? Então, eu acho que talvez para mim é mais fácil, talvez, me corrija, modificar, que o paciente aceite modificar uma dieta e fazer uma atividade física, do que talvez para você. Sim. Que não tem talvez como mostrar para ele, ó, tá tudo bem aqui, ó, seu exame mostra tudo bem. É só isso. Então, às vezes, a gente consegue melhor isso. É um trabalho de psicoeducação, né, Rafa, que a gente faz constantemente, assim, na clínica e em casos como esse também, porque a psicoeducação não é exclusividade do psicólogo, né? Muitos médicos precisam fazer esse trabalho justamente para que o paciente compreenda a doença, né, o curso da doença, como é que é o desenrolar do tratamento. E falando nessas doenças, né, ORLs, ORLs, é a abreviação de otorrinolaringologia. esse cuidado com a psicoeducação, ele continua também no tratamento psicológico, né? Para que esse paciente, se ele tiver alguma dificuldade ali na compreensão da correlação, né, dessa parte emocional com a parte física, a parte emocional com o diagnóstico que ele recebeu lá no seu consultório, para que aquilo fique mais claro para ele e facilite a adesão dos dois lados, tanto para a gente quanto a mudanças no estilo de vida, né, por exemplo, quanto nos tratamentos medicamentosos e etc. Você falou coisa no começo da nossa gravação que eu acabei passando. Você perguntou de alergia, eu falei, olha, eu não conheço muito, aí recentemente estava lendo um capítulo sobre tratamento de alergia. E várias outras doenças que eu estou tratando, no final tem sempre falando da mesma coisa. Eu falei, não é possível que isso aqui sirva para tudo. Aí você tá lá na alergia, remédio tal, cirurgia tal, não sei o que tal, imunoterapia, e no final lá, mindfulness. Não é possível. Para tudo? Nos livros de otorrino agora vai ter tudo falando disso. Então, não é brincadeira, é porque realmente interfere e melhora a qualidade de vida. A ciência está aí mostrando isso. Hoje ninguém consegue parar e olhar para si, né? Ninguém consegue ter um minuto de paz ali, concentrado só, né? Você tá indo na paz, você pega o celular para ver alguma coisa. Sim, perfeito. Então, isso responde aquela primeira pergunta. O que tem aumentado? Isso. Ninguém para. Antigamente não tinha energia elétrica, não tinha internet, você parava para conversar com os vizinhos. Sim. Ou até criança, mais recentemente, não tinha smartphone, né? Não tinha smartphone, criança ia brincar na rua, no condomínio. Hoje ninguém brinca na rua e no condomínio, fica todo no seu celular, ou no seu videogame, e acabou a interação. Então isso vai levando esse... Sim, perfeito, né? E o nosso interesse de ter convidado você aqui para participar com a gente é justamente isso, né? Porque a gente vê o seguinte, voltando mais para uma parte de neuropsicologia, quando a gente tem uma alteração ou alguma desordem nos nossos órgãos do sentido, isso afeta de forma muito impactante no nosso encéfalo, no nosso funcionamento de circuitaria cerebral. Por quê? Porque é um sinal que está chegando, que não é o sinal que costuma ser detectado. Então é muito complicado. Uma vez eu pulei na piscina e quando eu pulei só escutei um barulho no ouvido e quando eu saí da piscina eu estava surdo. Completamente surdo. Gente, é impressionante, a gente muda, a forma da gente interagir com o mundo muda, as pessoas falam, você vê ali, mas cadê a tecla SAP? Cadê a legenda porque eu não estou ouvindo? Eu preciso. A mudança da percepção, a mudança da interação é muito grande. O cérebro ele faz um trabalho de tentar se reconfigurar para entender o que está acontecendo naquele momento, e a descarga emocional é muito grande para isso. Aí cheguei num colega seu, expliquei a situação, ele sorriu para mim e falei, vou salvar a sua vida, e chegou lá, rapidinho, né, fez lá a sua cera aqui, foi isso aqui que aconteceu, tá tudo certo. Caramba, é impressionante, a gente sente realmente um alívio imenso assim, no corpo como um todo, né? Às vezes não são os órgãos do sentido, são órgãos do prazer, né? Sentir cheiro, sentir paladar, ouvir uma música que você gosta, enxergar, né? Então, assim,
Fico brincando qual é o pior perder, né? Assim, perder a visão, acho que ninguém quer perder nenhum, mas Sim. todos têm seu papel, todos têm seu valor. Você falou coisa aí de zumbido, eu lembrei do isolamento do idoso. O idoso vai perdendo a audição, e às vezes a pessoa chega lá com 92 anos, e a família, doutor, esse aparelho é caro. Eu falei, caramba, o dinheiro é dela. Ela sem escutar, ela não tá participando da conversa, ela tá só balançando a cabeça, vendo todo mundo conversar, e não tá entendendo. Isso dá depressão, isso dá tristeza. Ela tá no final da vida. Faça esse esforço, nem que seja por um ano. Faça testar, ela vai interagir novamente, vai dar felicidade novamente. E hoje, cada vez a gente pega paciente muito idoso, com um cérebro bom, funcionando, com a memória boa. Sabe, aí não tá participando porque não tá escutando. É triste, e a melhora é significativa. Aí você consegue entrar e ter uma adesão da família para ajudar, que a família tem que ser parceira nesse momento, saber como lidar, saber como conduzir. Né? Porque às vezes o aparelho auditivo vai ter conexão com Bluetooth, vai ter que ter ajustar volume. Mas o paciente é de outra geração que não sabe nem. Bluetooth é uma coisa nova. Imagina um paciente de 90 anos. Então, a família tem que ajudar. Mas o ganho, como você falou, de um ganho de uma perda auditiva, uma perda de audição de vez, que começou de vez, súbita. Mas e o idoso que começa aos pouquinhos, que vai se isolando aos poucos e ninguém vai percebendo? Fica sendo taxado de chato. Eu gosto muito de uma frase que assim, as pessoas têm pena do cego e raiva do surdo. E o que acontece? O cego, você tá vendo ali que ele tá se batendo, não chega, aí você vai, para e ajuda. Mas o surdo que você conversa, cadê o pão? Ele não ouve, não responde, você grita. Você fica nervoso. Você passa a agredir. É porque não tá visível. O que essa pessoa faz? Se isola. Começa a não falar, começa a fingir. Então isso é muito triste e passa batido. Sim. Por muita família. A gente teve até um aumento no tempo da Covid-19, da pandemia, um aumento de depressão em pacientes surdos, porque eles perderam a questão da leitura labial, né, por causa do uso da máscara. E isso daí foi um dado que às vezes a gente olha, até a gente mesmo que trabalha com isso, a gente fala, nossa, é mesmo, né? Verdade, agora eles não estão conseguindo mais ler. E às vezes, né? e às vezes aquela perda auditiva, aquela surdez, estava diagnosticada porque ele mascarava, porque ele faz leitura labial. Sim, E ele vai se perfeito. apoiando nessa leitura labial até o momento que dá. Aí quando chega numa sala com muita gente, uma igreja, um almoço de família, ele sobra no canto. Porque não tá conseguindo entender. Porque numa conversa direta, tete a tete, ele consegue ler o lábio, consegue interpretar melhor. Perfeito. Doutor, na parte prática das intervenções, principalmente naquela coisa que, às vezes, e eu sei que em toda especialidade é assim. Às vezes eu vou cortar o cabeleireiro fala assim, rapaz, é que eu tenho que ser cabeleireiro e psicólogo. Você vai nutricionista, a mesma coisa. Na sua área, eu tenho certeza que também tem esses casos que você tem que ter uma postura, não só de acolhimento, mas uma postura também de psicoeducação e tudo mais. Hoje, o que na sua especialidade, na otorrinolaringologia, acertei falar a palavra, vocês, médicos dessa área, estão se preparando para esses pacientes com essas complicações desse mundo atual para fazer algum tipo de psicoeducação breve, orientação breve, que melhore também a qualidade de vida desse paciente em termos de ou orientação para tratamento ou atividade prática de clínica. Como que está funcionando? Há algum protocolo mais recente da otorrinolaringologia para uma abordagem que consiga ser mais ampla na hora da anamnese, de observar esses casos também comportamentais, psicopatológicos? Como que essa ciência está caminhando para isso? Eu não vejo isso de uma forma que está organizada em cursos, em palestras. Eu acabei de chegar do congresso agora, não tem aulas falando sobre isso. Eu acho que isso vai muito mais do desenvolvimento individual. Você também tem médicos, claro, são pessoas com questões psicológicas que não aceitam e não entendem. Né? Então, cada um tem sua formação, seu berço que vem de trás. Né? Isso me tocou muito desde a época de faculdade. Né? A anamnese, quando falava dessa do histórico, de pesquisar sobre a família, é uma coisa que eu mantive até hoje. Tem colega que não, já vou direto pro ouvido, é só de ouvido, é só ouvido, não vai perguntar quais cirurgias que fez. E assim, às vezes são perguntas à toa que vem uma coisa interessante. Então, assim, vai falar de cirurgia, quem fez cirurgia, a mãe teve uma cirurgia que complicou, que não sei o que, foi operada, então trauma, questão.
o medo dele de operar o nariz agora vem de uma coisa de um outro familiar. Então, eu tenho esse cuidado. Eu quis fazer psiquiatria uma época durante a faculdade. Então, eu acho que isso vai muito mais desenvolvimento de cada um, do interesse de cada um vai para um lado, do que uma própria coisa institucional. Mas, como eu falei, cada vez mais isso fica evidente. Então, tem doenças que isso é claro para todo mundo. Zumbido, tontura, isso todo mundo sabe. Como conduzir vai de cada um aí, o quanto gosta disso. Tem médico que é mais prático, que gosta de ir direto para a doença, para o remédio, não tem paciência, isso é lá, isso é cá. Né? Eu tenho um conhecido que você fez anestesia porque eu não gosto de conversar com o paciente. Então, quando o paciente começa a conversar, eu adianto a medicação para ele dormir logo. Então, cada um sabe sua praia, sabe como conduzir. Então, não é uma coisa assim geral, não, mas cada vez todo mundo está percebendo que está cada vez mais claro. E hoje, sim, a ansiedade no consultório, todos comentam. É evidente para todos os colegas que falam como cada vez está mais essa questão do imediatismo, de paciente intolerante quer já sair e melhorar. Entendi semana passada, um paciente com dor, que eu passei o remédio de manhã e voltou de tarde, ainda não tinha melhorado ainda. Assim, não dá. E às vezes não é nem um quadro assim de ansiedade, né, gente? Às vezes o que a gente vê muito hoje assim clinicamente é a baixa tolerância a mal-estar mesmo. Isso. É o desconforto com o mal-estar e às vezes o mal-estar não é um mal-estar clinicamente relevante, mas a gente tem que saber manejar isso. É relevante para o paciente. Então a gente entende que é relevante para ele porque está causando sofrimento, mas é um mal-estar, nem sempre é ansiedade. Né? É bem lembrado. Assim, o paciente acha que não quer mais sofrer. Não existe mais tolerância ao sofrimento. O sofrimento faz parte da evolução. Claro. Você já deve ter lido um livro que eu gosto muito chamado Em Busca de Sentido. É a nossa diretora ali, maravilhosa. Não deixa eu falar dele, não? Pode falar, fica à vontade. Eu tô brincando. Ela leu. Então, é o livro de um psiquiatra que vai parar no campo de concentração e ele vai contar o seu relato. Né? E ele fala, cara, aqui uma coisa eu tenho certeza que eu vou morrer. Claro, ele não morreu, tanto que ele escreveu o livro, mas ele fala, o que me impede nesse sofrimento todo aqui? Por que não acabo com esse meu sofrimento e me jogo numa cerca dessa? Isso é uma das passagens dele. E acabo logo com minha vida, acabo com o meu sofrimento. Ele entende que essa é a vida que eu tenho. Então, assim, se é isso que eu tenho agora, eu vou tentar aproveitar ao máximo, tentar ser feliz com isso aqui que eu tenho. Né? Às vezes o paciente tem uma dor e acha que aquilo acabou o mundo. Calma, a dor vai passar, vai resolver. Nessa consulta ou na próxima, a gente vai descobrir, mas uma hora a gente vai entender isso. Se ajude, faz parte. É bom corrigir que às vezes nem é sempre ansiedade, E mãe, cara, hoje está cada vez mais trabalhoso atender criança, porque a mãe acha que a criança não pode sofrer isso aqui. Às vezes a criança percebe isso aqui e valoriza ainda mais o sofrimento para conseguir acolhimento. Não, então ela quer tirar a dor de qualquer jeito. Teve febre e volta 3 dias seguidos, porque ainda está com febre. Cara, uma gripe dura 7 dias. Ele vai ter febre 7 dias. O que é o sinal de alerta? Tal e tal e tal e tal. Teve isso, aí sim. Retorna, procura emergência, mas a doença precisa se resolver. O organismo não é um botão de liga e desliga que amanhã vai estar resolvido, não. Sim, perfeito. Qual o caminho que a gente está trilhando, na sua opinião? Eu deixo agora bem livre para essa questão de opinião mesmo. Qual o caminho que a gente está trilhando para essa medicina mais integrada, multidisciplinar, principalmente com relação a complicações que você vê hoje o papel do psiquiatra, do psicólogo, do nutricionista, conversando com o que você trabalha, com a sua área? Acho que quem perceber que essa integralidade, esse diálogo comum é importante, vai se destacar na frente. Eu acho que não tenho dúvida que isso é fundamental. Cara, eu não consigo trabalhar sem um fono para fazer terapia de voz. Às vezes o paciente tá rouco e precisa de um psicólogo, um psiquiatra. Então eu falei, eu encaminho. Eu tenho uma amiga psiquiatra, ela fala, Glauber, você é o paciente, é o médico que mais me encaminha. O paciente, eu falei, não, o otorrino, assim, não tem lógica, mas eu encaminho muito, porque você tem que perceber essas nuances, né? É um fisioterapeuta, não adianta você ficar sozinho. Eu preciso muito de dentista para tratar dor de garganta, às vezes para tratar um ouvido, encaminho para o paciente sair da minha receita, ó, encaminhamento para um dentista. Aí você tem que ter uma rede de apoio grande que entende o que você está falando. Porque nada pior você encaminhar, fala, não, isso não é ouvido não, você encaminhar, acha que é dentista, tá claro para você não é da área, não sei tudo,
Pra mim tá claro que é psicologia, você vai lá no psicólogo e fala, não, tontura não tem nada a ver com isso. Procure outro médico. Acabou. Uhum. Acabou. Perdeu a chance de tratar por desconhecimento desse psicólogo ou desse dentista que falou uma besteira. O paciente vai totalmente desacreditado. Quanto tempo você vai levar para corrigir isso? Então, eu Uhum. acho O que peso da palavra do profissional, né? Exato. Eu acho que essa rede integrada é cada vez maior. E o não ter medo de encaminhar, né? Uhum. Fiz um diagnóstico difícil essa semana. Chegou um paciente encaminhado para mim para eu operar o nariz porque ele estava com o nariz entupido. Eu falei, cara, isso aqui não tá com cara de doença de otorrino. Apesar da queixa ser nariz entupido, o sintoma ser nariz entupido, tá com alteração no nariz, uma área que fez uma biópsia, aí eu encaminhei aí o paciente, eu vou para onde? Eu falei, ó, eu não sei ainda, ou é um infecto, ou é um reumato, deixa, vamos fazer essa biópsia aqui. Aí o paciente, doutor, eu quero voltar que eu não melhorei, tá, não, mas já saiu o resultado? Não, mas eu quero voltar. Eu falei, tá, volta. E aí? Eu falei, não, o nariz tá entupido. Eu falei, cara, eu não vou conseguir tratar seu nariz se eu não souber o que é. Isso não Uhum. tá com cara, mas não vai operar, não vai tirar. Não, porque se for doença infecciosa, quando tratar, vai melhorar. Se for doença reumatológica. E eu vou pra quem agora? Eu falei, cara, eu não sei ainda, me dá um tempo aí. Você Uhum. já fez pro reumato? Não. Aí no dia seguinte saiu a biópsia, eu falei, procure reumato. Ah, já tá marcado hoje à tarde. Era uma doença reumatológica, era uma doença autoimune, que estava Só. agredindo, era uma doença vascular, que estava fazendo uma tumoração dentro do nariz vascular. Um reumato. Quem vai Uhum. tratar o nariz vai ser um reumato. Reumatologista. A doença vai ser tratada, vai regredir, o nariz vai desentupir. Então, eu só fui o meio. Mas eu Uhum. tive que aguentar essa pressão toda e segurar minha onda, porque Sim. o sintoma é nariz entupido. Eu tenho que entender isso. Então, eu tenho que entender essa dor do paciente. Não posso Uhum. me falar, não é comigo. Calma, vamos aqui, volta. Quando você precisar, venha, porque eu tô aqui junto. Vai melhorar, o que ficar eu vou tratar, vai cirurgia, mas vamos tentar descobrir o que é. A gente voltou para Uhum. aquele começo. A gente não trata o sintoma, não era o nariz entupido que eu estava tratando. Eu estava tratando a doença que provocava o nariz entupido. Uhum. Espero que melhore. Estou ansioso pelo retorno dele, que eu imagino que vai melhorar, porque foi a primeira vez que eu fiz esse diagnóstico em 20 anos. É uma Uhum. doença extremamente rara. Para mim, eu tô Perfeito. rindo. Para o Uhum. reumatologista é o dia a dia dele, provavelmente. Uhum. Perfeito. Eu gostaria que o doutor Glauber fizesse um compilado do que a gente conversou hoje, no sentido de passar uma mensagem integrando aquilo que a gente conversou, eh, essa questão das doenças o otorrinolaringológicas, Qual é o nome do a exame que eu questão falei no começo? Você lembra? Já decorou? não, não Não, é lembro. tão fácil. Vectoeletronistagmografia. Brincadeira à parte, continua. Fechou aí nessas doenças. Mas enfim, para quem está em casa, né, é uma mensagem final para que essas pessoas compreendam a importância de se olhar o todo, Sim. né, de ter essa perspectiva mais integrada, como a Rafa falou. Assim, eu brinco e acho que fecho todas as minhas consultas pedindo isso. Eu acho que se conhecer, primeiro, conhecer seus dilemas, conhecer suas questões, tá? Tentar conhecer sua doença, entender o funcionamento da sua doença, ter abertura com o seu médico para poder conversar, explicar e tirar suas dúvidas, tá? E esse tripé de 4 bases que eu falo, que eu acho, eu recomendo para todo mundo, que é prevenção. Para você ter uma saúde boa, você tem que comer bem, dormir bem, fazer atividade física regular. Cara, é impressionante como a atividade física Sim. regularmente regula qualquer pessoa. Alivia o estresse, dá uma descarga emocional tão boa. Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, essa 1 hora de academia rende Uhum. 2 de qualidade de vida. Você fica mais Sim. produtivo. Então, dormir, você vai dormir melhor. Então, eu acho que é um conjunto. Começa aos poucos, né? Dormir bem, comer bem, atividade física regular. E eu boto o hobby. O hobby é talvez fugir um pouco da realidade para trazer coisa que você gosta. Talvez é seu momento de É mindfulness. Você vai fazer uma coisa isso. por você. É Uhum. o que você gosta, que você tem prazer. Te passa o dia todo, a vida toda resolvendo problema, Uhum. lutando por dinheiro, para pagar a conta, para cuidar de filho, para cuidar de esposa, para cuidar de mãe. Não para. Os problemas Isso. não vão parar. Você não vai conseguir vencer a vida. A vida vai Uhum. inventar uma coisa e você vai ter outra coisa. Uhum. Então, eu acho que esse básico é fazer. E claro, Perfeito. a adesão ao tratamento é importante, né? Voltando para a doença, e eu acho que o básico é isso. Uhum. Ótimo. E só assim para você que está vendo e acompanhou a gente até esse momento aqui, gente, hoje a psicologia, principalmente no que se trata de prática baseada em evidências, olha o indivíduo como um todo.
E olhando o indivíduo como um todo, a gente vai procurar aquilo que tem de melhor evidência de eficácia para o tratamento do indivíduo. Então, cada vez mais esses diálogos são extremamente necessários para a gente conseguir entender, porque também, assim como o Dr. Glauber falou, às vezes ele recebe pessoas e ele vê que não é necessariamente um caso que ele vai ser o fim, mas ele vai ser um mediador para que outra especialidade atenda e compreenda. Esse é o tipo de olhar visando resolução de problemas, que é para isso que a gente trabalha hoje em dia, para resolver problemas de pessoas, né? Doutor, olha só, eu queria pelo menos mais uns 3 episódios. Teremos outras temporadas, eu acredito, né? Que serão mais necessárias conversas aí, porque tem muitas coisas nessas áreas que são interessantes e é uma aprendizagem, para a gente é uma aprendizagem, né? Quando a gente falou assim, poxa, vai ter um otorrino lá, eu falei, caramba, como que a gente vai estudar um negócio para otorrino com psicologia? Peraí, mas a gente vai aprendendo com as coisas e a gente viu que a gente conversou aqui 1 hora, mais de 1 hora, um pouquinho, e foi ótimo. Então, eu quero agradecer muito, pensou nem 2 vezes, olhou para mim e falou, tá bom, bora lá. E eu agradeço muito, porque foi muito esclarecedor, foi leve, acredito que o pessoal que vai estar assistindo aí vai ter um aproveitamento muito grande disso. Doutor, é claro, eu tenho que fazer essa pergunta, onde te achar, o que que a gente faz aí, o pessoal da região daqui de Conquista, o pessoal de fora, como que é, tem atendimento online, não tem, o que que você faz? Cara, eu tenho eu ainda tenho um preconceito, não um receio, eu acho que talvez até por essa questão do feeling, eu gosto de sentir o paciente, eu acho que às vezes online se perde um pouquinho disso. E o exame nosso, de tem que olhar o ouvido, a gente mexe com muito cavidade, às vezes faz procedimentos, então ainda não estou no online. Eu atendo exclusivamente na Otorrinomed, minha clínica, com um sócio, que fica no Otávio Santos, número 400, telefone 3422-0400. Tá? Foi um prazer estar aqui, eu acho, fiquei satisfeito, eu fiquei realmente... Quando você veio de bate-pronto, eu falei, eu gosto de desafio, então assim... Vai ser uma coisa diferente. Nunca fiz isso, falo de psicologia, eu não entendo nem tanto disso assim. Puxando para esse lado, eu acho que em relação à psicologia, eu não sei como é que tá isso, o seu público ainda tem um preconceito, mas eu sempre rebato isso no consultório. Cara, todo mundo sabe comer. Você vai comer, ninguém vai morrer de fome, mas um nutricionista vai te ajudar a comer melhor. Atividade física é a mesma coisa. Todo mundo sabe correr na rua, sabe fazer uma academia, pegar um peso, mas um educador físico vai te ajudar a fazer melhor. Psicologia também. Todo mundo sabe resolver de alguma forma ou não, por intuito ou não, resolver seus problemas, mas um psicólogo vai te ajudar a resolver melhor. Uma frase que eu gostei uma vez que é: nem todo mundo precisa de psicólogo, mas todo mundo vai se beneficiar de um bom psicólogo. Né? Então, eu acho que fique atento a essas questões, eu acho que isso é importante. Olha que bacana. E lá na Clínica Evolic nós temos uma equipe de excelência, doutor. A gente selecionou os melhores profissionais para estar lá prestando um tipo de atendimento qualificado, supervisionado, para proporcionar para os nossos pacientes qualidade de vida baseada em evidência científica. Iline, eu chego ao final já agradecendo aqui as pessoas que vão assistir, pedindo para seguir aí o nosso canal, a nossa página, o like, né? Qual é o kit? Ative o sininho, as notificações, essa coisa toda que tem que falar, né? Compartilha esse vídeo. Gente, conhecimento gratuito e de qualidade, a gente tem que compartilhar para atingir mais pessoas. Então, isso daqui hoje, que talvez para você assistiu no 3.0, ou foi muito rápido, ou você assistiu pulando, alguma pessoa em qualquer lugar, pode ser conhecido seu ou não, deve estar precisando dessas informações que foram compartilhadas aqui. Agradeço a sua audiência e a gente volta no próximo episódio. Aline Matos, suas considerações finais. Agradeço também a presença do Dr. Glauber, né, por ter aceitado o convite e foi muito esclarecedor. Como você disse, ele leva total jeito para participar e encabeçar um podcast, quem sabe, né? Quando eu ficar de férias no podcast, vou chamar ele. Então, foi muito objetivo, a gente vê que tem um embasamento, né, científico na fala dele. E é isso, a gente se vê em outras oportunidades, né? Agradecer a você também, que está aí de casa assistindo a gente, e até o próximo episódio.